Hello, guys! E aí, pessoal, tudo bem? Hello! Welcome! Sejam todos bem-vindos. Sabe aquelas frases que a gente fala com T? Por exemplo, quando a gente fala, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de escuro, né? A gente usa lá, eu tenho. Outro tipo de situação, eu tenho fome de manhã. Nossa, eu tenho tanta fome de manhã. Essa sou eu, viu? Essas dietas, esses planos alimentares de jejum de manhã, comigo não vai funcionar nunca, porque eu acordo com muita fome. Então, quando você quer dizer, eu tenho fome de manhã, sabe esse tem? Eu tenho medo, eu tenho fome. Quando você está falando da sua idade, eu tenho tantos anos, né? Falando da sua idade, ou até da idade de alguém. Meu filho tem tantos anos, meu marido, minha esposa, meus pais têm tantos anos. Sabe aquela outra situação quando você fala assim, hoje tem live da Teacher G. Uma situação desse tipo, por exemplo. Você viu que todos esses exemplos que eu dei, a gente falou um monte de tem live, eu tenho tantos anos, tem isso, tem aquilo. Então, só que tem uma questão. Se você pensou em usar o have em todas essas situações, em todos esses exemplos que eu acabei de mencionar com você, eu tenho tantos anos, tem live hoje, eu tenho medo. Se você pensou em usar o have, então a live vai te ajudar muito. A live de hoje vai te ajudar muito, porque nós não vamos usar o have em nenhum desses casos, em nenhuma dessas frases. Então vamos dar uma olhadinha. O que vai acontecer? Teacher, se eu não vou usar o have, eu vou usar quem, então? Quem que eu vou usar se eu não vou usar o have? Então vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou começar então compartilhando a minha tela. Se vocês conhecem alguém que queira falar inglês, manda esse link da live para alguém. A vantagem do YouTube é que você pode compartilhar o link. Lembrando que se você está chegando aqui de paraquedas, é a sua primeira vez que você está me vendo essa live, enfim. Eu sou a Teacher G, eu me esqueço, né, de me apresentar, já considero que a galera já sabe quem sou. Eu sou a Teacher G e eu ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Por quê? Com treino simples, direcionado, adequado, a gente sabe que isso é possível. Então, vamos lá. Eu vou começar compartilhando, então, a minha tela para a gente começar a ver, então, quais são essas situações que eu acabei de mencionar que o pessoal acaba colocando have, mas eu não tenho o uso do have em nenhum desses exemplos que eu acabei de falar para você. Para a gente começar, então, separei 3 situações para a gente começar conhecendo em que o have não vai aparecer ali nessas situações, tudo bem? Então, have não vai aparecer nessas situações que nós vamos conhecer aqui hoje, se de repente você não conhece. A primeira situação onde você não vai usar o have, que é onde eu mais vejo o pessoal colocando have, é quando a gente fala, quando você for falar sobre idade. Então, imagina que alguém pergunta a sua idade em inglês e você quer dizer, eu tenho tantos anos. No português, a gente faz o quê? A gente fala, eu tenho, complete aí com a sua idade. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, né? Qual a sua idade? Quando a gente fala em inglês, como é que fica isso? Como no português a gente fala, eu tenho tantos anos, logo a gente pensa em quem? No bonitinho lá do have, não é? Bom, ter em inglês é have, então se eu tiver que falar de idade, vai ser I have, né? Fala aí a idade, years old. É o que passa na cabeça da maioria das pessoas. Não sei se já passou isso na sua cabeça também. Ou algo que eu vejo acontecer. Na teoria, a pessoa até sabe que não é o have que vai usar, mas na hora de falar, é um escorregão assim que eu vejo muita gente cometendo. Tá, eu não vou usar o have nessa situação. Teacher, mas o have não é ter? É, o have é ter, tá bom? Se alguém te perguntar qual é a tradução de have, você pode traduzir como ter, que é isso mesmo.
mas eu não vou usar ele aqui. Já vou te explicar como que isso vai ficar. O have eu uso no sentido de ter, de posse, quando eu tenho algo, que eu possuo algo, né? Então, por exemplo, se eu quero falar assim, eu tenho um carro, ok, ó, eu tenho ali, eu possuo um carro, esse carro é meu, eu tenho um carro, I have a car. Você vai usar o have como ter, sim, tá bom? Né? Senão vai terminar a live, a teacher falou que o have não é ter. Calma, muita calma nessa hora. É o ter de posse. Eu tenho alguma coisa. I have. Tudo bem até aqui? Só que quando eu falo de idade, guys, independente se você está falando da sua idade, eu tenho tantos anos. Se você está falando da idade de alguém, meu filho tem tantos anos, minha amiga, você tem tantos anos, independente, tá? Se você está falando da idade de alguém, eu tenho tantos anos, você sempre vai falar esse eu tenho com o I'm. Lembra lá do ser estar, que a gente já viu tanta aula disso aqui? Eu já vou usar a forma contraída aqui, tá? I'm. Toda vez que você fala eu tenho tantos anos, você vai usar I'm e não I have. Tudo bem até aqui? Mas, teacher, por quê? Ó, se você já está me acompanhando há um tempo, você já percebeu que a gente não trabalha com os porquês, e sim com os comos. Mas por quê? Teacher, mas por quê? Eu quero saber por quê. Ó, para começar, para a gente falar inglês, se você quer falar inglês, se você ficar se atentando, preocupado com o porquê de cada situação que você usa, isso vai te atrapalhar na hora de falar. Então, o primeiro conselho que eu te dou, esqueça essa história de porquê, a síndrome do porquê. Quem participou da última maratona sabe, né? Deixa essa síndrome do porquê de lado. Vamos entender o como. Tá, então toda vez que eu falo a minha idade ou a idade de qualquer pessoa, eu vou sempre usar o verbo ser e estar. O ser e estar, o to be, lembra dele? Então, sempre I'm. Se eu estou falando a minha idade, eu tenho 42 anos. I'm 42 years old. I'm. Tudo bem? Se você está falando a idade de qualquer pessoa, você está falando a idade de alguém, você vai usar o is, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu escrever maior aqui para todo mundo visualizar. Se eu estou falando a idade da minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha, ela tem, eu vou falar o she's. Vamos falar a idade da Larissa, que é a caçula. She's 19 years old, que agora eu estou falando a idade dela, né? Então, não vou usar o I'm, que o I'm é só com o eu, I'm. Se eu estou falando a idade dela, eu vou usar o she's, tudo bem? Mas falei de idade, eu vou usar o ser e estar. Eu não uso have. Se você não conseguir dormir hoje, de ficar pensando no porquê, eu vou te dar uma explicação bem rapidinha, tá? Porque tem gente que fica tão ansioso e se não souber o porquê, mas por quê? Não faz sentido. Ó, o have eu uso sempre quando eu estou indicando que eu possuo algo, algo que é meu, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma filha, na verdade eu tenho duas, eu tenho duas filhas, eu tenho um cachorro, eu tenho uma casa, por exemplo, tá? Agora, quando eu falo de idade, o que eles consideram? Por que eles não usam have? Porque a idade não é algo que você tem, que você possui, que é seu e pronto. Cada ano vai ser uma idade, não é? A gente não muda de idade todo ano, então não é algo que é seu, de sua posse, que pertence a você e eu vou ter 42 sempre pronto. Não, ano que vem eu vou ter outra, o outro ano outra, assim a gente espera, não é? Correndo tudo bem é o que a gente espera. Então, é por isso que com a idade a gente vai usar sempre eu sou, eu estou, para falar eu tenho tantos anos. Então, eu tenho tantos anos, I'm years old. Não fica pensando em traduzir eu estou com tantos anos. Não, você não vai fazer essa tradução. A tradução vai ser a mesma. Eu tenho tantos anos. Ai, teacher, mas o I'm não é eu sou, eu estou é, mas para a idade a gente usa também o I'm e você vai continuar traduzindo eu tenho. Tudo bem até aqui? Então, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma dúvida. Hello, Fabi, Luciano, Marianja. O pessoal do Team Teacher G 4.0 já está aqui, né? Tô gostando de ver vocês, hein? Ó,
Então, já entendendo como que vai funcionar toda vez que a gente vai falar sobre a idade. Inclusive, o pessoal do Team TTG novo que está chegando aí, que tem a galera do 3.0, Mariângela, tem o pessoal do 4.0. Vocês vão perceber que, muito em breve, o pessoal, principalmente do 4.0, vocês já vão começar a falar de vocês e vocês vão usar bastante essa informação. E quando vocês forem falar da família também, eu tenho filho, eu tenho filha, ele ou ela tem tantos anos, vocês vão ver bastante essa informação na prática. Então, falei de idade, guys, eu não vou usar o have. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma espiadinha se tá tudo ok aqui. Ótimo, então vamos lá prosseguir no nosso conteúdo em relação ao have. Olha, Darcy comentando, cometi algumas vezes esse erro de usar o have, hoje já não faço mais. Que ótimo, Darcy. E tá tudo bem a gente usar esse have. Ai, Tish, mas na hora de falar, escapou o have. Isso vai acontecer. Eu falo com meus alunos sempre. Falei na aula ontem, ao vivo, que a gente teve. Gente, não tem a chavinha automática, lembra? Então, o que a gente tem que fazer? Eu primeiro preciso conhecer qual é a forma adequada. Beleza, então para falar a idade eu falo I'm. Poxa, teacher, eu não sabia. Esse é o primeiro passo, tá? Conheci qual é a forma adequada. Legal, então toda vez que eu quero falar a idade, eu vou falar I'm. Isso, você vai falar I. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é esse conhecimento adequado que você acabou de adquirir entrar na sua prática. Porque se você só viu, que legal, para falar a idade eu falo I'm, não uso I have, e aí catar isso e joga lá numa gaveta. Não vai adiantar de nada, 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 nada. Então, assim, primeiro passo, conhecer a forma adequada. Segundo, eu preciso colocar essa forma adequada agora na prática. Normalmente, guys, o maior desafio de todo mundo que está aprendendo inglês é esse segundo passo. Ele até pega um monte de coisa, pega um monte de conteúdo, que legal, vi isso, vi aquilo. Tá, só que ele fica com uma mala cheia de conteúdo que ele não usa nunca, porque ele não consegue esse segundo passo, que é pôr na prática, né? Que depende de vários fatores. Tudo bem? Hello, olha, Roberto, Neuraci, a Kelly, tô amando ver a galera do Team TTG 4.0 aqui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui de novo a minha tela para a gente já entender como é que vai continuar todo esse processo. Então, a primeira situação que a gente viu que eu não vou usar o have é toda vez que você fala a sua idade. Só a sua não, gente. Só corrigindo. A idade de uma forma geral, seja sua, do seu pai, de sua mãe, de alguém. Falou de idade, eu não uso have. Tudo bem até aqui? Mas por quê? Vamos focar no como, tá? Segunda situação que eu vejo demais o pessoal falando. Titi, mas como não falar eu tenho, né? Eu tenho medo. Afraid, em inglês, é medo, tá bom? Afraid, medo. Eu tenho medo do escuro, tenho medo de cachorro, tenho medo de rato. Eu tenho, gente, tenho muito medo de rato. Eu tenho medo de... Enfim, o que você tem medo quando você quer falar algo do tipo? Eu tenho medo. Eu vejo muitas pessoas dizendo I have afraid. Porque aquele primeiro passo que eu falei para você, a forma adequada de falar isso, a pessoa não conhece. Então, ok, ela vai usar desse jeito. E enquanto ela não conhecer a forma adequada, ela vai continuar usando assim, né? E ela precisa conhecer a forma adequada e colocar na prática. Senão, a chavinha não tem ainda a chavinha de mágica que deixa tudo automático. A gente precisa ir treinando. Tá. Não vou usar o have também nesse tipo de frase. Eu tenho medo. Mas, teacher, estamos usando lá esse tenho, não vou usar o have. Não. Por quê? Toda vez que eu falo sobre sentimentos e sensações em inglês, eu também não vou usar o have. Tudo bem até aí? Então, a gente viu que a primeira situação que a gente não usa o have é toda vez que a gente vai falar sobre idade, seja a idade de qualquer pessoa. Segunda situação, falei de sentimento e sensação. Eu tenho medo. O medo é uma sensação que você está sentindo, né? E gela a barriga, é uma sensação, um sentimento. Então, eu também não vou usar o have nessa circunstância. E vou usar quem? Olha lá, gente, não é que ele está aqui de novo. Olha o I'm aí de novo. Por isso que o verbo to be, tão temido, tão...
assustador. Inclusive a turma 4.0, hoje é quarta. Hoje foi a aula do verbo ser e estar. Vocês vão ver como que vai desmistificar o ser e estar, se você ainda tem dúvidas sobre isso. Gente, é a coisa mais simples do mundo quando você entende isso na prática, no como. Olha ele aqui de novo, pessoal. Toda vez que eu vou falar, então, de sentimento, sensação, eu tenho medo, eu vou usar o I'm. I am, já estou usando abreviado aqui. I'm afraid. Simples assim. Dessa forma que você vai falar. Não vou usar o have aqui também. Tudo bem? Ó, falando de sentimento, sensação, essa frase, eu posso falar isso todo dia de manhã, que dá muito certo para mim, porque eu realmente tenho muita fome de manhã. Não sei o que acontece, gente. Ó, eu tenho fome de manhã. Às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, você treinaria de manhã em jejum? Né, algumas consultorias que eu já fiz. Hoje, a nutricionista que eu vou não segue essa linha, porque se seguir, eu já não vou, porque para mim não funciona. Eu já falo, não, nada em jejum de manhã, por favor, porque eu tenho fome de manhã e eu não quero ficar passando fome de manhã. Então, como que eu diria isso em inglês? Não vou usar o have, porque o fome também é uma sensação que você tem, né? Não é algo que você vai possuir ali, que é somente seu. Lembra que a gente falou que o have vai dar essa ideia de posse? Então, eu falei, eu tenho fome, eu tenho muita sede enquanto eu corro, ó, se for o caso da Kelly aí, ó, que tá sempre lá, ó, running, tá sempre correndo. Eu tenho muita sede enquanto corro, aí se eu tenho sede, vai ser a mesma coisa. Também vou usar lá o I'm hungry in the morning. Se fosse sede, I'm thirsty while I'm running, né? Eu tenho sede enquanto eu corro, eu tenho fome de manhã. Então, segunda situação. Gente, essa aqui dá uma vontade louca de colocar o have, mas a gente não vai colocar o have. Então, a gente já está entendendo que primeiro passo é esse, né? Opa, aprendi hoje, estou identificando que eu não uso have para falar que eu tenho fome, que eu tenho medo, que eu tenho sede, porque é um sentimento, uma sensação, então eu não vou usar o have. Esse é o primeiro passo. Quer dizer que a partir de agora, você toda vez que for falar, você já vai usar o I? Não. Gente, eu tenho que jogar real com você. Não. Você não vai simplesmente já abrir a boca e falar I para todas essas situações. Porque a hora que você estiver falando, é tão automático, gente. Sabe um vício? Não sei se você tem algum vício. Seja de roer unha, seja de fumar, seja de, sei lá. Se você tem algum vício, vícios na linguagem, você sabe o quanto é complicado deixar de fazer uma coisa que você faz sempre para fazer uma nova. O cérebro passa por um processo que não é fácil. Quando você fala I have hungry, porque na sua ideia, né, na sua mente, faz sentido para você, eu tenho I have. Logo, eu tenho fome, I have hungry, eu tenho sede, I have thirsty, eu tenho medo, I have afraid. Quando isso faz sentido para você, e aí, num momento como agora, você está entendendo, conhecendo que não. Eu não uso have nessas situações. Tá, esse foi o primeiro passo. Como você já tem aquele vício antigo de usar o have, o que vai acontecer toda vez que você for falar uma situação como essa aqui do exemplo? Vai vir o have na sua mente. Vai piscar o have assim, ó, que nem, né, aquelas placas digitais assim, ó, fluorescente, vai piscar o have para você falar. Só que aí você vai começar a tomar uma consciência. Peraí, eu falei o have, nossa, quero o I'm. Então, muitas vezes vai acontecer, você vai falar com o have e depois você vai perceber que ali era o I'm. Outras vezes, você vai conseguir já identificar antes de falar, opa, aqui não é o have, é o I'm. Às vezes você vai falar com o have, terminou a frase, você já vai identificar que ali era I'm, você faz a frase de novo com ela usando I'm. Então, são vários processos até ficar automático isso na sua fala, tá bom? Então, eu sempre gosto de deixar isso muito claro para você entender a importância da prática, né? Porque senão, você assistiu a live hoje, amanhã, nossa, eu já vou sair falando I'm em todas essas situações aí que eu aprendi. Não vai acontecer isso. Vai passar por esse processo. Tem hora que você vai usar, tem hora que não, tem hora que você vai lembrar, tem hora que não, até que você comece a lembrar sempre. Porque é como abandonar um vício e adotar algo novo. É assim que o seu cérebro entende quando você tem uma informação nova
para ocupar uma outra que você já usava. Então, essa é a segunda situação. Tudo bem? Vê se tem dúvidas, comentários até agora. Deixa eu dar uma espiada ali no bate-papo. Acho que está tudo tranquilo. Então, a gente já viu, se você de repente está chegando agora, a gente já viu duas situações onde a gente não usa o have. A primeira situação, o I'm, quando eu falo de idade. Toda vez que eu falo a idade, seja minha, seja sua, a idade de qualquer pessoa. Eu tenho tantos anos, você tem tantos anos, meu filho tem tantos anos, eu vou sempre usar I'm. Tudo bem? Essa foi a primeira situação que a gente viu. Segunda situação que nós vimos, né? Toda vez que eu falo de sentimentos e sensações. Eu tenho medo, eu tenho fome, eu tenho sede, tá? Eu vou usar o I'm também na hora de formar sentenças desse tipo. Tudo bem? Vamos lá, então, seguir, avançar mais um pouco. Então, as duas que nós relembramos aí, né? Idade e sentimentos e sensações. I'm. Eu tenho tantos anos. I'm years old. Eu tenho medo. I'm afraid. Eu tenho fome. I'm hungry. Eu tenho sede. I'm thirsty. Tudo bem até aí? Lembrando que o ter, nesse sentido de posse, de possuir alguma coisa, eu vou usar o have. Tudo bem? Porque senão, nossa, então o have não é ter? É ele sim. Tanto é que quando me perguntam, qual que é a tradução de have, teacher? Ter. Eu tenho um carro, você pode usar ele. I have a car. Tudo bem? Falei isso lá no comecinho. Você sabe que sempre quando alguém me pergunta, teacher, como que eu falo ter em inglês? Eu nunca respondo have de cara. Eu pergunto logo em seguida. Ah, tá. Ter o quê, por exemplo? Ah, eu tenho tantos anos. Ah, ok. I'm, eu já respondo direto que a pessoa quer. E não fico lá, o have, você vai usar para isso, isso não faz sentido, né? Ah, eu tenho medo. Ah, ok. I'm afraid. Então, sempre quando alguém me pergunta, teacher, como é que eu falo tem em inglês? Eu nunca respondo have, porque na verdade vai ter várias maneiras de falar esse ter no inglês, né? A gente já viu aqui duas situações que a gente fala ter no português, mas que no inglês não é, né? A gente vai usar o I'm. Muito bem, o terceiro ter, que as pessoas... Esse, gente, esse tá junto lá com a idade, ó. O pessoal troca demais, usa demais o have nessa situação, porque não sabem, desconhece, que na verdade, para eu falar algo do tipo, eu também não vou usar o have. Que é toda vez quando eu quero falar o ter, no sentido de existir, no sentido de haver, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem aula hoje, tem live da Teacher G hoje. Esse tem, esse pensa no vício, que é difícil da galera substituir, é esse tem. Nossa, gente, quando eu falo, vocês já me ouviram falar isso aqui nas lives, quando eu falo, o pessoal usa, eu quero dizer as pessoas que já falam inglês, tá bom? Não é quem não fala nada, tá começando agora e tá... Não. Pessoas falantes da língua inglesa, tá bom? Cometem esse vício. Eu não gosto muito nem de chamar de erro, porque é um vício mesmo. A pessoa já acostumou, fez sentido para ela e ela tem que substituir aquele vício. Então, cometem esse viciozinho aí, né? Tem aula hoje. Nossa, dá uma vontade grande de colocar um have aí. Dá ou não dá, né? Dá uma vontade grande de colocar o have aí nessa sentença. Mas não vamos colocar o have também aí, guys. Dá uma vontade de colocar esse have class, é o que eu ouço bastante por aí, de falantes da língua inglesa, mas não é ele que nós vamos usar, é sim, não sei se você já conhece, talvez sim, talvez não. Toda vez que você falar tem, no sentido de tem alguma coisa, tem uma pessoa ali esperando você, tem um cachorro aqui, tem um gato, tem tantas pessoas na live hoje, tem aula, tem live. Toda vez que você falar nesse sentido, ter, no sentido de existir, de haver algo, tá?
você vai usar o there is. Aqui no caso, ó, poderia já até por a forma contraída também, né? Que é o there's. There's class today. There's live today. Tem live hoje. Então, o there's você vai usar sempre quando você estiver falando no singular, tá bom? Então, ó, tem aula hoje. There's class today. Se eu falar assim, tem tantas pessoas aqui, aí eu vou usar o there are, que é plural, tá? Mas, ó, na maioria das vezes a gente vai estar entre esses dois. There is, ou there's, e there are, porque singular e plural. Alguém me perguntou, eu não me lembro quem foi, se foi alguma de vocês do Team Teacher G esses dias, se o there de there is, a pronúncia é igual de there quando eu falo lá. É a mesma pronúncia. Escreve igual, é a mesma palavra, é o mesmo som, é tudo igual, tá bom? Então, falei tem, nesse sentido de tem alguma coisa, eu vou usar o there's, se for singular. There's class today, there's live today, there's English class today. Tem aula de inglês hoje. Ah, tem duas pessoas aqui. There are two people here. Aí eu vou usar o there are. O pessoal do Team Teacher G vai usar bastante esse vocabulário, essa estrutura para falar da família. Ah, na minha família tem tantas pessoas. There are 4 people in my family. Então, vocês vão usar bastante esse there is e esse there are. Fiquem tranquilos que vocês vão praticar bastante. Então, ó, essa é a terceira situação do tem, que a galera coloca have e não tem have, guys. Não tem have aqui. Tudo bem? Vamos recapitular, então, quais são as três. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que nós estamos vendo, né, em relação à aula de hoje, a nossa live de hoje. Pessoal que está acompanhando. Coloquem aí para mim se tem alguma dúvida, se está tudo ok, e a gente vai prosseguir falando um pouquinho mais desse have, que na verdade não vou usar ele, né? A gente já entendeu que não vamos usar ele nessa circunstância, e sim quando eu quero falar que eu possuo algo, né? Quando eu falo também, por exemplo, eu tenho um compromisso hoje, eu uso have também, tá? I have an appointment today. Eu tenho um compromisso, I have. Posso usar o have também, tá? Nesse caso, você vai usar o have também. Então, relembrando lá quais são as situações que você não vai usar o have, toda vez que você falar de idade, independente da idade de quem que você está falando, se é sua, se é de qualquer pessoa. Nós vamos usar sempre o ser e estar. Aqui no caso, a minha idade, I'm years old. Tudo bem? Então, primeira situação, que não vai entrar have aí não, I'm. Segunda situação, quando eu falo de sentimentos, sensações, eu tenho medo, eu tenho fome, eu tenho sede, tá? I'm afraid. I'm afraid. Tudo bem? Terceira situação, esse ter, de existir, de haver. Tem aula hoje, tem live com a Teacher G hoje. There is ou there's. Lembrando que o there is eu vou usar sempre no singular. Se for plural, só trocar o is por are. There are. Tudo bem? É isso, guys. São as três situações que eu separei para vocês hoje, que a gente não vai usar o have, e que eu sei que dá uma vontade de usar o have, mas a gente não vai usar, né? Porque eu não uso have nessas três situações, tá? Pessoal, vamos dar uma olhadinha lá quais são as dúvidas, né? Ó, Darcy comentou, só praticando para não trocar o have, I'm e there is, porque é muito confuso. Darcy, ó, o primeiro passo é isso mesmo. Entender que eu não vou usar o have nessas situações. Basicamente, eu vou usar o have quando eu possuo alguma coisa. Do resto, eu tenho tantos anos, idade, I'm. Eu tenho medo, I'm. Igual. Tem aula hoje, there is. É isso. Foca no como, tá bom? Não fica preocupada com o porquê. Foca nesse como você vai usar tudo isso. E ir praticando. Isso sem sombra de dúvida. Porque, como eu falei, os falantes do idioma cometem
né? Esse escorregão aí, porque você vicia tanto falar de um jeito, e aí quando você toma consciência que tem um outro jeito adequado de falar, tem todo um processo para isso acontecer. Não tem o botãozinho lá que é só apertar e pronto, né? Mudou tudo. Então é isso mesmo. Que bom, Neuraci, que com a explicação, né? Ótima explicação. Vamos focar sempre no como, é isso que vai ajudar vocês a ir colocando cada vez mais em prática tudo que vocês vão aprendendo. Guys, dúvidas em relação ao que nós vimos na aula hoje? Já não é nem live mais, né? Ó, Neuraci, você pode fazer suas anotações de escrever, né? Fica com vontade de escrever, há problema? Não, não tem problema você fazer uma anotação. Ai, quero anotar aqui. Idade? Ai, por exemplo, eu tenho medo. Ai, tem aula? There is. Ai, quero anotar aqui, passar um marca-texto, né? Eu sou desse time aí também que gosta de anotar bastante as coisas. Agora, quando você vai praticar, que é a questão, né? A escrita, você pratica escrevendo quando o seu foco é só trabalhar a escrita, né? Vamos imaginar que, de repente, você precisa de inglês só para escrever, para mais nada, nada, só escrever. Aí você pode ficar praticando só a escrita. Ah, então deixa eu rever esse conteúdo. Aí você faz frases, você escreve em inglês. Agora, como o mais natural no processo da linguagem é desenvolver a fala primeiro, então a prática, o importante para você ter o resultado da fala é falar. Então, por isso que a gente vai sempre falar. Aí depois, quando a gente treina especificamente a escrita, fica muito fácil mesmo. Os alunos falam, não acredito que eu escrevi tudo isso e já sabia escrever isso, né? Então, o escrever é mais por conta disso. Você pode fazer suas anotações numa aula, sem problema algum. Agora, quando você vai treinar, é focar na fala, se é para falar inglês, tá? É mais isso mesmo. Ó, a Kelly tá colocando até o 4.0 aí, né? Que bacana, que bacana. Pessoal, alguma outra dúvida? Gostei bastante da pergunta da Neuraci, né? Porque a gente tá, eu sempre falo para vocês, o foco é a fala, mas isso não quer dizer que eu estou assistindo uma aula, eu não posso fazer uma anotação? Pode, mas é mais a questão da fala e a escrita é mais na sua prática. Como é que você tem praticado o inglês? De tudo que você aprende por aí, como é que você treina isso que você aprende? Se guardar na gaveta, gente, daqui a pouquinho você já esqueceu, né? Como é que você está treinando? Ah, eu fico escrevendo 10 vezes? Eu fico, tá? Então, o treino e a prática é extremamente importante. Ótimo, é isso aí, né, Horaci? É soltando a língua que vocês vão ver que o resultado é muito bacana e muito rápido. Vocês vão ficar assustados com os resultados. Guys, alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, eu espero vocês na live de amanhã, quinta-feira, às 5, aqui pelo YouTube. Essa live vai ficar disponível lá no grupo do Telegram, tá? Opa, deixa eu até colocar o link aqui para vocês também, ó. O link da live é esse, então você pode assistir depois de novo, pode encaminhar para alguém, tá? Ele fica como não listado lá no meu canal do YouTube. Então, só acessa essa live, ou quem tem o link, ou quem tá lá no Telegram. Então, se você indicar para alguém, entra lá no canal da Teacher G no YouTube que tem live lá. Não tem, tá? Essa live não fica lá, fica tudo como não listado, então a pessoa não consegue achar, só quem tem o link. Então, eu deixo lá no Telegram por 24 horas e você pode encaminhar para alguém, não tem problema nenhum. Só não deixo lá como listado, tudo bem? Que bom, Kelly! Ó, praticar com ele, hein? Que legal. Pessoal, vejo vocês então. Chama o colega, chama todo mundo que quer falar inglês. Thank you, guys. Bye, bye. See you.